Você é uma pessoa criativa? Que pessoa você considera criativa? Quais características ela tem? Normalmente nós pensamos em pintores, dançarinos, compositores como pessoas criativas. Mas será que nós não temos também uma certa quantidade de criatividade? Aliás, é possível mensurar em quantidade a nossa criatividade? Como você utiliza a criatividade no seu dia a dia? Hoje na nossa aula nós vamos falar sobre criatividade e a possibilidade de avaliação do construto criatividade. Mas afinal, o que é criatividade? A criatividade é uma forma especial de resolver problemas que envolve a combinação de elementos novos, ou pouco usuais, em formas que sejam práticas, úteis e que tenham significado na cultura. É identificado também como o processo de sentir deficiências em uma informação, formular hipóteses ou adivinhações sobre essas deficiências, testar e revisar suas hipóteses e, finalmente, comunicar os resultados encontrados. Nós temos três elementos importantes, três habilidades importantes na criatividade, que são fluência, flexibilidade e originalidade. A fluência está ligada à nossa habilidade de gerar uma quantidade de soluções possíveis para um problema. A flexibilidade envolve a nossa habilidade de sair de uma estratégia para outra estratégia para a solução do problema. E a originalidade indica a nossa habilidade de ver soluções únicas e diferentes para o problema. Então aqui nós temos três habilidades importantes. Quão fluente nós somos na criatividade, o quão fluente nós somos na resolução de problemas em termos de quantidade de respostas, a flexibilidade para modificar a estratégia adotada e a originalidade que se refere então a pensar de forma diferente sobre o problema. Quão original é aquela solução. A criatividade pode ser medida? Essa foi a pergunta feita pela professora Tatiane Cássia Nakano. E as reflexões e as respostas dela estão descritas no artigo publicado em 2018 na revista Arquivos Brasileiros de Psicologia. E eu deixei na descrição desse vídeo o link para acessar esse artigo de forma integral. Ela identifica que a criatividade é uma das habilidades requeridas para o século XXI. E tem recebido bastante atenção em relação à sua avaliação por parte de educadores, psicólogos e formuladores de políticas públicas. Entre os benefícios, ela lista 6. Ajudar no reconhecimento e desenvolvimento de talentos individuais, ampliar o conhecimento sobre a natureza e o desenvolvimento da criatividade, oferecer informações que podem ser úteis aos professores no planejamento pedagógico, em programas que possam desenvolver a criatividade em alunos, possibilitar pesquisas que possam comparar pré- e pós-testes de programas de treinamento da criatividade, favorecer que a criatividade saia daquele aspecto da superstição ou do misticismo, sabe, aquela concepção de que a criatividade é um mistério, e oferecer elementos que favoreçam o avanço da teoria e pesquisa sobre a criatividade. A identificação de pessoas criativas pode ajudar no desenvolvimento pessoal e profissional, em ambientes como, por exemplo, a escola. E aí ela traz algumas perguntas. As escolas têm tornado os alunos mais criativos? As escolas e os professores estão preocupados com a criatividade dos alunos? O que tem sido feito no contexto escolar e o que ainda se pode fazer em relação à criatividade? Na avaliação dos alunos, nós podemos ter um aspecto qualitativo da criatividade, fazendo observações, por exemplo, contribuindo para que o aluno perceba em quais aspectos ele utiliza a criatividade, em quais áreas ele tem interesse, em quais áreas ele apresenta maior facilidade de aprender, quais áreas ele apresenta mais dificuldade de aprendizagem,
E esses elementos, essas observações podem contribuir para que os professores façam um programa de desenvolvimento de criatividade com os alunos. E essa avaliação também pode ser quantitativa, na possibilidade da utilização de instrumentos psicológicos, testes específicos para avaliar o nível de criatividade dos alunos. Esses instrumentos podem ser utilizados para identificar as necessidades individuais e coletivas dos alunos, pensando também em estratégias de desenvolvimento da criatividade. É possível também fazer a investigação dos professores, avaliando, por exemplo, a motivação deles em relação ao desenvolvimento da criatividade dos estudantes, a percepção da utilidade da criatividade na vida profissional, o conhecimento que o professor tem acerca da criatividade e de programas de desenvolvimento da criatividade, e técnicas e exercícios que podem favorecer a criatividade. Segundo a lista do CETEP-C, do Conselho Federal de Psicologia, se tinha em 2018 4 instrumentos para avaliação da criatividade. E são esses instrumentos apresentados neste quadro, descrito no artigo 10. Mas, em 2021, apenas o teste 4 está aprovado pelo Conselho para uso do psicólogo, que é o teste de criatividade figural infantil, que tem entre os autores a própria Tatiane Nakam. Esse teste tem 3 atividades de completar figuras por estímulos figurativos e avalia 13 características criativas: fluência, flexibilidade, elaboração, originalidade, expressão emocional, fantasia, movimento, perspectiva, entre outros elementos da criatividade. Então, neste momento, em 2021, nós temos um instrumento apenas aprovado pelo Conselho Federal de Psicologia para avaliação da criatividade em crianças. Há outros instrumentos também descritos no artigo que estão em fase de pesquisa e validação. Mas nós podemos fazer alguns exercícios. É muito provável que você tenha ouvido falar sobre o brainstorm ou tempestade de ideias para desenvolvimento da criatividade. Então, faça este exercício. Em 5 minutos, veja quantas palavras você consegue formar a partir do termo, a partir da palavra hipopótamo. E aí, na tempestade de ideias, é importante que você não tenha crítica, desconsidere o julgamento e a avaliação até o final do período de tempestade de ideias. Gere o maior número possível de soluções para aquele problema, encoraje a originalidade e tente trabalhar com base em ideias prévias. Bom, então nesse vídeo nós falamos sobre a avaliação da criatividade, a possibilidade de mensurar a criatividade. Tem um artigo importante que vai falar sobre isso, sobre as medidas de avaliação da criatividade, considerando diferentes características que elas podem ter, e os instrumentos que nós temos no Brasil para a avaliação da criatividade, sejam comercializadas e aprovadas pelo Conselho e aquelas que estão em validação. Se você quer saber um pouco mais sobre o tema, eu sugiro que você leia o artigo de forma completa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê.